gente vai falar de limite de jornada agora, mas eu não vou adentrar sobre os pedidos de hora extra, né, de adicional de hora extra, não vou falar sobre horas de 100%, 50%. Por quê? Porque a gente está primeiro trabalhando de uma forma genérica, para vocês entenderem quando extrair cada pedido, quando vou aprofundar sobre aquele fato que o teu cliente trouxe. Né? Então, o cliente trouxe um fato, epa, devo aprofundar isso? Sim. Atrás de quê? Atrás de ver se não foi infringida uma norma de saúde, como a gente falou, por exemplo, do FGTS, a gente tem um descanso, a insalubridade a gente vai falar mais à frente, sobre o limite de jornada, que também é uma norma de saúde, porque não dá para tu sair trabalhando igual um robô 24 horas. Então, uma pessoa ela tem um limite diário que ela pode alcançar, que ela pode conseguir sustentar em longo prazo, assim como o limite da semana. Não dá para trabalhar 12 horas todos os dias, 24 horas toda semana. Tem gente que faz isso? Tem. Mas quando a gente analisa um contrato e uma relação de emprego em que tem esse comportamento contínuo, se espera que aquela pessoa, de forma não eventual, né, que é um requisito, olha como vai se encaixando, de forma habitual preste um trabalho, se eu exigir dela acima daquele, uma jornada razoável, eu vou prejudicar a saúde, vou prejudicar a dignidade, vou prejudicar a vida, e isso vai ferir princípios que são indisponíveis. Está vendo como a arquitetura começa a fazer sentido quando a gente avalia uma relação de emprego de forma profissional e clínica? Então, o limite de jornada, ele tem essa intenção. A gente está falando de algo habitual, não dá para tu extrapolar isso aqui, por isso que a gente tem um limite constitucional ali de 44 horas semanais, 8 horas diárias. Ah, Língua, mas eu conheço gente que trabalha acima disso. Sim, mas o que trabalha acima disso é excedente de jornada e deve ser pago com um valor diferente. Ou seja, paga-se a hora e mais um acréscimo. Por quê? Porque essa pessoa está extrapolando uma jornada comum. E a gente quer construir uma punição, que é de fato uma punição, para que aquele empregador não extrapole a jornada dela. Usa outro empregado que possa suprir essa outra jornada, né? Numa jornada proporcional ou em um outro empregado que faça essa troca, essa substituição, porque senão a gente vai explorar uma pessoa em excesso, vai ferir a saúde dela, vai ferir a vida, vai ferir princípios indisponíveis que a gente tem protegidos ali em raiz, em semente. Então, o limite de jornada diária e semanal, ele visa isso. E quando ele extrapola, por isso que ele é pago com um acréscimo diferente, com um acréscimo para justamente punir e não deixar que as pessoas ultrapassem sempre essa jornada. Ah, mas fulano não tem um contrato seletista e faz isso. Porque não tem um contrato seletista. Mas se tem um contrato seletista que a gente identifica que tem uma relação de... Olha o princípio de fato, o princípio da realidade. E está sendo burlado, isso a gente identifica que há uma relação sim de emprego, não é uma pessoa que assume risco, é uma pessoa que está ali com a característica de empregado, a gente consegue vislumbrar os requisitos. A gente vai pedir o quê? A nulidade, é o artigo 9 que a gente já discutiu. Né? Olha, a nulidade é indisponível, a realidade é essa. Eu quero reconhecimento de vínculo e tem que ter limite de jornada, porque senão está violando um direito indisponível, que é um direito humano, que está na Carta das Nações Unidas, que está na Constituição Federal como limite de jornada. Então, o limite de jornada, ele tem essas intenções. E é por isso que há um acréscimo quando a jornada é ultrapassada. Mas em determinadas situações, por que em determinadas situações tem pessoas que recebem hora extra 60, 70, 80, 100? Porque provavelmente a sobrejornada daquela pessoa é mais problemática do que uma sobrejornada comum. Porque uma sobrejornada numa função que tem um risco de vida, ela já tem naturalmente um valor maior, porque o risco de vida acrescenta determinadas verbas. Mas tu entende que é mais perigosa ainda? Acidentes de trabalho, pessoal, para vocês terem noção, de forma científica e pesquisada, a gente tem acidentes de trabalho, na maioria das vezes, no excesso de jornada. Porque a pessoa está mais cansada, a tensão diminui, e aí tem um aumento de acidentes de trabalho. Então, tudo isso é relacionado. Se tem a chance dela ter acidente de trabalho porque ela trabalha em altura, é melhor a gente colocar uma hora extra com um percentual maior. E aí entra a especificidade. Cara, não quero não vou continuar, porque se eu continuar aqui desatento, eu morro. Eu continuar dirigindo aqui desatento em cima de uma moto, eu vou morrer. Eu não vou fazer isso. Aí o cara acrescenta uma multa maior, porque se colocar, é para não colocar, para colocar outro em estado de jornada comum que possa prestacionar melhor aquela atividade. Então, as regras do direito do trabalho, como eu estou mostrando para vocês, elas não vêm do aleatório, não foi alguém que foi bonzinho e colocou lá. E por que aplica essa maior? De novo, norma mais favorável. Né? Porque há uma especificidade, há uma abrangência, há um alcance do direito do trabalho quase que infinito. E aí, quando a gente for discutir as liquidações do trabalho, vocês vão aprender a calcular a hora extra e a quantificar tudo isso em todos os tipos de jornadas e todas as diferenças. Até porque existem trabalhos, por exemplo,
Jornada diária limite, 8h44. Essa é a regra. Mas como eu falei para vocês, tem funções que o limite diário é 6. Passou de 6, já está em excesso. Por que está em excesso? Porque a atividade que ele está prestacionando, a forma que ele está prestacionando aquilo, faz com que a jornada tenha que ser menor. Porque se ela chegar em 8, ele já vai ficar doente. Ele já vai, em continuidade, habitualidade, se prejudicar. Exemplo, dentro do artigo 7º da Constituição, o turno ininterrupto de revezamento. O turno ininterrupto de revezamento, o que é? Eu nunca ouvi falar, gente. Uma primeira vez, ou então sempre ouvi, mas não sabia, só aplicava ali, não entendo muito bem. O turno ininterrupto, gente, é para aquelas pessoas que elas têm uma jornada de manhã, depois elas têm a tarde, depois elas têm a noite. Toda semana ela modifica a jornada. O relógio biológico dela não se acostuma com nada. Um momento ela acorda cedo, outro ela vai acordar de tarde, outro ela vai ter que trabalhar à noite. Então isso faz com que ela não se acostume. E por conta disso ela cansa mais rápido. Então precisa de uma jornada menor. Ou então a atividade é muito estressante. Se ela é muito estressante, precisa de uma jornada menor. Ela precisa de muita atenção, atividade, muita atenção, menor. Então, é de acordo com a atividade. E a Constituição traz esses limites, o limite máximo ali de 8 horas diárias e 44. Quando tem jornada extra, ela também bota um limite ali clássico. Mas, obviamente, que na prática vocês vão encontrar absurdos. Absurdos, principalmente de contrato informais, que vocês vão reconhecer o vínculo primeiro, para poder chegar aqui e falar, olha, existe um limite de jornada. E existem funções que nem tem limite de jornada. Tá? E aí tem as características próprias, mas isso vocês vão encontrar quando aprofundarem mais. Mas eu queria que vocês entendessem os fundamentos, os princípios, a raiz de tudo isso, porque isso vai te dar habilidade de, em determinados momentos, olhar e falar assim, esse princípio aqui está violado. Vocês vão começar a ter acesso direto a isso. Eu preciso disso, porque eu quero transformar vocês em uns monstros, uns profissionais assim, absurdos mesmo. Não vai ser um negócio assim, eu peguei um modelo, tá aqui, aplica esse modelo. Não, vocês vão ser absurdos, porque isso vai fazer diferença gritante no resultado financeiro que vocês vão ter no processo. Vocês não têm noção. Eu tenho discussões com pessoas em relação ao cálculo do trabalho e ele acha que é matemática. Não, está tudo vinculado ao que tu vai sustentar aqui no processo. A demonstrar prejuízo em aplicar determinadas normas. Porque aplica 50 ou aplica 70? Quando eu for fundamentar lá a aplicação de 50, é regra, não preciso sair acrescentando norma de tudo que é jeito. Por quê? Porque ele já sabe, é a regra, é o mínimo, é o básico. Ele já tem noção disso. Mas se eu vou ultrapassar para 70%, aí eu vou discutir regra, eu vou lá e incluo a raiz do problema. E já mostro para ele que tem que ser observado o princípio da norma mais favorável, o princípio da proteção ao trabalhador, o princípio da saúde, o princípio da realidade, todos esses princípios, para poder demonstrar para ele, olha, esse caso aqui é o que mais está exposto à injustiça. Porque ele não tinha jornada nenhuma, porque colocaram ele na informalidade. Isso está prejudicando todos esses princípios. Não é porque prejudicou uma regra, uma norma fia. É porque isso está invadindo a pessoa, mesmo que ela concorde. Princípio da indisponibilidade. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso dar a minha vida, dar a minha saúde, a indisponibilidade. Então é essa arquitetura que eu vou esperar de vocês. Porque depois quando vocês falarem, eu aprendi isso aqui, foi o cara que me ensinou. Como é que sabe se o teu está certo ou o do outro advogado está certo, que ele herdou ali aquele modelo de um escritório que funciona, por exemplo? Funciona, mas está limitado. A vida não vai se encaixar aí. Agora tu sabe operacionalizar isso. Então é isso que a gente espera de vocês. É por isso que a gente está aqui, tá? Bora falar das multas processuais, né, do 467 e 477, que não é processual 477. Vamos falar especificamente dele na próxima aula agora.